Talvez devêssemos voltar a ser amigos, ela sugeriu quando o ex dela começou a ligar novamente. Então me afastei silenciosamente, entrei num novo círculo social e conheci alguém incrível. Agora ela está solteira e navegando pelas minhas fotos de férias enquanto construo uma vida com a minha nova namorada que nunca duvidou de nós. Sou professor de História do Ensino Médio no Porto, e por 8 meses estive namorando Teresa, uma designer gráfica que parecia valorizar minha natureza estável e meu senso de humor seco sobre o drama adolescente. Tínhamos esse ritmo confortável, caminhadas nos fins de semana, jantares tranquilos onde realmente conversávamos, o tipo de relacionamento que parecia estar construindo algo real. Então apareceu Tiago. O ex-namorado dela, um personal trainer com aquele tipo de confiança que vem de saber que as pessoas pagam para olhar para os seus abdominais, começou a ligar e mandar mensagens depois que seu último relacionamento rebote desmoronou. No início, Teresa parecia genuinamente incomodada com a persistência dele, revirando os olhos quando o nome dele aparecia no telefone durante nosso jantar naquele pequeno restaurante italiano no centro. Ele simplesmente não aceita que acabou, ela disse, recusando a ligação dele pela 3ª vez naquela noite. Apreciei a transparência dela, ela estava me contando sobre as ligações em vez de escondê-las, o que parecia a coisa madura a fazer. Mas então mudanças sutis começaram a aparecer. Teresa começou a demorar mais para responder às minhas mensagens, às vezes horas quando costumava responder em minutos. Durante nossos encontros para jantar, ela ficava com esse olhar distante, como se estivesse tendo conversas na cabeça que não me incluíam. O ponto de ruptura veio numa terça-feira à noite quando eu estava no complexo de apartamentos dela ajudando-a a montar uma estante que ela havia encomendado online. Por volta das 7, Tiago apareceu no estacionamento, parecendo que tinha vindo direto da academia. O rosto de Teresa empalideceu quando ela o viu pela janela. Preciso ir resolver isso rapidamente, ela disse, pegando as chaves. Só diga para ele te deixar em paz, sugere, mas ela já estava indo em direção à porta. Vai ser só 1 minuto. Fiquei lá em cima, continuando a trabalhar na estante enquanto tentava não assistir à cena que se desenrolava lá embaixo. Mas conforme os minutos passavam, 5, depois 15, depois 30, me peguei roubando olhadas pela janela. A linguagem corporal deles contava toda a história. O que começou com Teresa de braços cruzados gradualmente evoluiu para algo mais íntimo. Ela se aproximou, sua postura se suavizou, e pude vê-la rindo de algo que ele disse. Quando 1 hora havia passado e eles ainda estavam conversando, encostados no caminhão dele como se estivessem colocando a conversa em dia após uma breve separação, percebi o que estava realmente presenciando. Teresa não estava lidando com Tiago. Ela estava se reconectando com ele. Terminei de montar a estante em silêncio, cada peça se encaixando no lugar enquanto meu relacionamento de 8 meses quietly desmoronava 3 andares abaixo. Quando ela finalmente voltou, suas bochechas estavam coradas e ela evitou contato visual direto. Desculpa ter demorado tanto, ela disse, mas sua voz carregava uma falta de ar que não estava lá quando ela saiu. Ele só está passando por um momento muito difícil agora. A estante estava completa entre nós, pronta para guardar qualquer futuro que pensávamos estar construindo juntos, mas pude ver em seus olhos que ela já estava em outro lugar inteiramente. No fim de semana seguinte, dirigimos para Óbidos para o que deveria ser uma viagem romântica de caminhada ao castelo. Reservei um quarto com vista para a paisagem medieval, o tipo de lugar onde casais geralmente fazem planos para o futuro juntos. Em vez disso, Teresa passou a maior parte da viagem de 2 horas olhando pela janela do passageiro, respondendo às minhas tentativas de conversa com acenos meio disfarçados e distraídos. Quando chegamos ao início da trilha, ela estava estranhamente quieta, não apontando as formações rochosas deslumbrantes ou fazendo seus comentários usuais sobre as escolhas questionáveis de calçado de outros caminhantes. Cerca de metade do caminho subindo a trilha, ela parou de andar completamente e se sentou numa pedra grande com vista para o vale. Bruno, preciso falar contigo sobre algo, ela disse, sua voz carregando aquele tom cuidadoso que as pessoas usam quando estão prestes a detonar sua vida. Sentei ao lado dela, já sabendo que esta não seria uma conversa sobre nosso ritmo de caminhada. Tiago aparecendo na outra noite realmente me abalou, ela continuou, mexendo num fio solto dos shorts de caminhada. Pensei que estava completamente sobre ele, mas vê-lo novamente trouxe todos esses sentimentos confusos que não estava esperando.
A honestidade era brutal, mas de alguma forma apreciada. Pelo menos ela não estava tentando me convencer de que aquela conversa de 1 hora no estacionamento não era nada. Que tipo de sentimentos? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria a resposta. Não sei exatamente. É só que temos tanta história juntos, e quando ele falou sobre o quanto mudou, como percebe o que perdeu. Ela se calou, olhando para as pedras como se elas pudessem fornecer as palavras que estava procurando. Acho que talvez devêssemos voltar a ser amigos por um tempo, ela finalmente disse. Só até eu conseguir entender o que realmente estou sentindo. Não quero te magoar enquanto estou emocionalmente indisponível assim. Lá estava. O clássico discurso "vamos ser amigos", entregue com o tipo de crueldade gentil que supostamente faz o destinatário se sentir grato por ser deixado de forma tão considerada. Podia ter argumentado, podia ter apontado que 8 meses construindo algo real deveria contar mais que algumas semanas de confusão alimentada por nostalgia. Em vez disso, acenei calmamente e disse: se é isso que precisas, então ok. Suas sobrancelhas tremularam de surpresa, como se ela esperasse que eu lutasse mais ou implorasse para ela reconsiderar. Realmente estás bem com isso? Ela perguntou, procurando no meu rosto sinais da devastação que estava cuidadosamente mantendo trancada. Não posso forçar alguém a me escolher, Teresa. Se precisas de espaço para descobrir as coisas, respeito isso. A viagem de volta ao porto foram 2 horas de silêncio constrangedor pontuado por conversa forçada sobre a paisagem e as escolhas da playlist dela. Ela continuava olhando para mim como se estivesse esperando que eu desabasse ou exigisse explicações, mas apenas me concentrei na estrada à frente e tentei não pensar na reserva do quarto que teria que cancelar ou no fim de semana que havia planejado em torno de fazer memórias com alguém que já estava mentalmente fazendo as malas. Naquela noite, depois de deixá-la no apartamento com um abraço educado e um "cuida-te", passei pelo ginásio do Tiago no caminho para casa. O carro dela estava no estacionamento, confirmando o que já suspeitava. A conversa sobre amigos não havia sido sobre precisar de espaço para pensar, havia sido sobre limpar a agenda para ver onde as coisas iriam com o ex dela. Ela só havia sido muito considerada para admitir que já havia feito a escolha antes de nos sentarmos naquela pedra em Óbidos. Em vez de me lamentar ou lançar uma campanha desesperada para reconquistar Teresa, tomei uma decisão que me surpreendeu. Me removi silenciosamente de toda a situação. Não dramaticamente, não com proclamações raivosas ou posts nas redes sociais sobre seguir em frente, apenas uma retirada calma e metódica de todos os espaços onde nossas vidas se cruzavam. Quando nossos amigos mútuos me convidaram para a festa de aniversário do Daniel naquele bar desportivo no centro onde Teresa obviamente estaria, educadamente recusei e passei a noite corrigindo provas e planejando a aula da próxima semana sobre a Guerra Civil. Quando Sofia mandou mensagem sobre a viagem em grupo para a Serra da Estrela, de repente tive um compromisso familiar naquele fim de semana. Não estava mentindo exatamente, estava me comprometendo a cuidar da minha própria família, que era só eu. A abordagem parecia natural, como um professor gerindo uma situação de sala de aula disruptiva removendo a fonte de distração em vez de escalar o conflito. Teresa mandou algumas mensagens tentativas nas primeiras semanas, mensagens casuais perguntando como eu estava e sugerindo que tomássemos café como amigos para ter certeza de que não havia ressentimentos entre nós. Respondi com mensagens breves e educadas que reconheciam o alcance dela sem fornecer combustível emocional para mais conversa. Indo bem, obrigado por perguntar. Aprecio a intenção, mas estou bastante ocupado com trabalho agora. Espero que estejas bem também. Nunca rude, nunca zangado, apenas consistentemente indisponível de uma forma que deixava claro que não estava interessado em ser o plano B ou sistema de apoio emocional enquanto ela descobria o triângulo amoroso. Meus colegas começaram a notar a mudança na minha rotina. Estava ficando mais tarde para ajudar alunos com dificuldades, me voluntariando para deveres adicionais como supervisionar os torneios de debate do fim de semana da equipe, realmente usando o centro de fitness da escola em vez de correr para casa para mandar mensagens para alguém que pode ou não responder. Pareces diferente ultimamente, minha chefe de departamento mencionou durante nossa reunião de planeamento semanal. Mais focado, acho. O que quer que estejas fazendo, continua. O que estava fazendo era redescobrir como minha vida parecia quando não estava constantemente calculando o humor ou disponibilidade de outra pessoa.
Comecei a frequentar aulas de fitness noturnas num ginásio do outro lado da cidade, parcialmente para evitar qualquer chance de encontrar Tiago e sua turma, mas principalmente porque queria tentar algo completamente fora da minha rotina usual. A instrutora de kickboxing era uma mulher determinada na casa dos 40 que tratava todos como potenciais guerreiros, e havia algo satisfatório em bater coisas legalmente e com forma adequada. Nos fins de semana, em vez de esperar por planos que poderiam ser cancelados de última hora, juntei-me a um grupo local de voluntários que ajudava a renovar centros comunitários em bairros carentes. Descobriu-se que havia algo profundamente terapêutico em derrubar parede de gesso velha e construir algo útil com as mãos, especialmente quando estava rodeado de pessoas que apareciam quando diziam que apareceriam e realmente se importavam em fazer diferença. O trabalho era físico, proposital, e completamente removido do drama de quem estava mandando mensagem para quem e se o ex-namorado de alguém era mais atraente que o relacionamento atual. 3 semanas na minha nova rotina, percebi que não havia verificado as redes sociais da Teresa uma vez naquele dia, e quando tentei lembrar da última vez que ativamente pensei nela, não consegui. Não porque estava suprimindo algo ou me forçando a seguir em frente, mas porque estava genuinamente ocupado construindo uma vida que não girava em torno de gerir a disponibilidade emocional de outra pessoa. A satisfação silenciosa dessa percepção parecia melhor que qualquer confronto dramático ou conversa de encerramento jamais poderia ter sido. Estava aprendendo que às vezes a resposta mais poderosa a ser tratado como dispensável é simplesmente tornar-se completamente autossuficiente, não como estratégia para fazer alguém sentir sua falta, mas como forma de lembrar o que realmente vales quando não estás constantemente tentando provar isso para alguém que já está olhando para outro lado. O trabalho voluntário me apresentou a um mundo inteiramente diferente de pessoas que mediam sucesso por impacto em vez de likes no Instagram. Havia Miguel, um eletricista aposentado que podia religar um prédio inteiro enquanto contava histórias que faziam todos rirem, e Joana, uma assistente social que organizava nossos projetos de fim de semana com precisão militar e calor genuíno. Mas foi Rita que chamou minha atenção, não porque estava tentando, mas porque estava completamente absorta em ensinar um grupo de crianças como usar rolos de tinta adequadamente sem criar arte abstrata nas roupas. Rita era enfermeira pediátrica no Hospital de São João, passando os dias da semana cuidando de crianças doentes e os fins de semana ajudando a renovar espaços onde crianças saudáveis podiam brincar e aprender. Ela tinha essa maneira de explicar coisas que fazia até as tarefas mais complicadas parecerem gerenciáveis, seja mostrando a uma criança de 10 anos como segurar um pincel ou me ensinando a técnica adequada para instalar rodapés. O segredo, ela disse, ajoelhando ao meu lado enquanto trabalhávamos na sala principal do centro comunitário, é medir 2 vezes e cortar uma, mas também não se levar tão a sério que não consiga rir quando inevitavelmente estragar mesmo assim. Sua risada era genuína e frequente, borbulhando naturalmente quando alguém contava uma piada ou quando conseguia colocar mais tinta em si mesma que na parede. Diferente das interações cuidadosas e curadas a que me acostumara com Teresa, conversas com Rita pareciam sem esforço e reais. Ela fazia perguntas reflexivas sobre meu ensino, genuinamente curiosa sobre como eu tornava eventos históricos relevantes para adolescentes que pensavam que qualquer coisa antes das redes sociais era história antiga. Aposto que és o tipo de professor que faz as crianças realmente quererem aprender, ela disse durante um intervalo para almoço, sentada de pernas cruzadas na relva fora do centro comunitário. Como fazes isso? Me encontrei explicando minha filosofia sobre conectar eventos passados a questões atuais, como tentava ajudar estudantes a entender que história não era só memorizar datas mas reconhecer padrões no comportamento humano que ainda importavam hoje. Rita escutou atentamente, fazendo perguntas de acompanhamento que mostravam que estava realmente absorvendo o que eu estava dizendo em vez de apenas esperar a vez dela de falar. Isso é exatamente o que tento fazer com crianças assustadas no hospital, ela disse. Ajudá-las a entender que o que está acontecendo com elas não é aleatório ou sem sentido, que há um processo e um plano, mesmo quando é assustador. Nossa amizade se desenvolveu naturalmente ao longo de vários meses de projetos de fim de semana e viagens de acampamento em grupo para a Serra da Estrela, onde Rita provou ser surpreendentemente aventureira para alguém que passava as semanas em ambientes hospitalares estéreis. Ela era a primeira a se voluntariar para as trilhas de caminhada mais desafiadoras, sempre empacotava lanches extras para qualquer um que esquecesse de trazer o suficiente,
e tinha esse talento para fazer café na fogueira que realmente tinha gosto de algo que você gostaria de beber em vez de apenas combustível de sobrevivência com cafeína. O que mais me impressionou sobre Rita foi sua disponibilidade emocional, um conceito que aparentemente havia esquecido que existia. Quando ela dizia que nos encontraria às 8 da manhã, estava lá às 7h50, café na mão e pronta para trabalhar. Quando perguntava sobre meu dia, realmente escutava a resposta em vez de navegar no telefone ou planejar o que queria dizer a seguir. Quando mencionei me sentir frustrado sobre um aluno difícil ou uma política burocrática na escola, ela oferecia perspectiva reflexiva sem tentar consertar tudo ou mudar o assunto para os próprios problemas. No final do outono, nossas viagens de acampamento em grupo haviam evoluído para apenas nós dois fazendo aventuras de fim de semana por todo Portugal, explorando desfiladeiros e cascatas escondidas que Rita encontrava através de sua rede de amigos enfermeiros aventureiros. Ela me apresentou a escalada num ginásio de escalada local, pacientemente me ensinando técnica adequada enquanto eu tentava não me envergonhar muito nas rotas iniciantes. O truque é confiar no equipamento e na própria força, ela disse, fazendo bela e para mim numa rota particularmente desafiadora. Para de pensar demais em cada movimento e vai com o que parece certo. Era conselho que parecia aplicar-se a mais que apenas escalada, e me encontrei levando isso a sério de maneiras que se estendiam muito além de nossas aventuras de fim de semana. Na primavera, Rita e eu havíamos transitado de amizade para algo mais profundo sem nenhum do drama ou incerteza que havia caracterizado meu relacionamento com Teresa. Não havia adivinhação sobre os sentimentos dela, nenhuma análise de tempos de resposta a mensagens, nenhuma ponderação se ela estava me comparando com alguém do passado. Quando Rita disse que gostava de passar tempo comigo, suas ações consistentemente apoiavam suas palavras. Nossas viagens de fim de semana se expandiram além de Portugal conforme explorávamos os parques nacionais da Espanha, comigo documentando nossas aventuras através de fotografia, um hobby que havia adotado parcialmente porque Rita encorajava meus interesses criativos e parcialmente porque queria capturar a felicidade genuína que estava experimentando pela primeira vez em meses. As fotos contavam a história de um relacionamento construído em experiências compartilhadas em vez de inseguranças compartilhadas. Rita rindo enquanto tentava montar nossa tenda nos picos da Europa, ambos cobertos de poeira vermelha após uma caminhada desafiadora pelos desfiladeiros de Ordesa, momentos silenciosos assistindo pôr do sol de vários picos de montanha por toda a Península Ibérica. Comecei a compartilhar algumas dessas fotos nas redes sociais, não para fazer qualquer tipo de declaração, mas porque representavam experiências de que estava genuinamente orgulhoso e queria lembrar. O contraste com meu relacionamento anterior era gritante. Em vez de posts cuidadosamente curados projetados para projetar uma imagem, estes eram momentos autênticos que aconteciam de parecer bonitos porque estávamos realmente nos divertindo. Enquanto isso, segundo nossos amigos mútuos que ocasionalmente encontrava pela cidade, a reunião de Teresa com Tiago estava implodindo de forma espetacular. O personal trainer que havia parecido tão atraente durante aquelas conversas no estacionamento aparentemente tinha problemas de compromisso que se estendiam além apenas de seu relacionamento anterior com Teresa. Dentro de 2 meses de sua reunião, ela descobriu que ele estava mantendo perfis ativos em múltiplos aplicativos de encontros e havia estado vendo pelo menos 2 outras mulheres durante toda a reconciliação exclusiva. Ela está bastante devastada, Sofia mencionou quando esbarrei nela no supermercado. Tiago acabou sendo exatamente o mesmo cara que era antes, só com melhores táticas de manipulação. Ela continua dizendo que cometeu um erro enorme. Senti uma simpatia distante pela situação de Teresa. Ser enganada e decepcionada nunca é divertido, independentemente das circunstâncias que levaram a isso. Mas principalmente me senti grato que a escolha dela de perseguir Tiago havia me libertado para descobrir como um relacionamento saudável realmente parecia. Rita nunca me fez sentir como se estivesse competindo com fantasmas do passado dela ou como se precisasse provar meu valor através de gestos grandiosos ou disponibilidade constante. Ela apreciava minha natureza estável, minhas tendências de planeamento e minhas piadas terríveis sobre figuras históricas. Quando sugere que fizéssemos uma viagem de fim de semana longo para Barcelona, ela ficou imediatamente empolgada sobre pesquisar trilhas de caminhada na região e encontrar as melhores cafeterias locais, em vez de focar em quanto a viagem custaria ou se pareceria impressionante o suficiente para as redes sociais.
Conforme postei fotos de nossa caminhada no Parque Güell e nossa manhã explorando a Sagrada Família, notei que Teresa havia começado a curtir cada post imediatamente após eu compartilhar. O nome dela apareceria nas minhas notificações em minutos, às vezes seguido por comentários que pareciam projetados para se inserir nas minhas novas experiências. Sob uma foto de Rita e eu na Rambla, ela comentou: "Parece incrível. Lembra quando falamos sobre visitar Barcelona juntos?" Sob uma foto do pôr do sol de nosso jantar em Barceloneta, ela escreveu: "Vista linda. Sempre tiveste um bom olho para fotografia." O padrão era óbvio e um pouco triste. Ela estava monitorando minha vida à distância, me vendo construir algo real com outra pessoa enquanto sua própria tentativa de recapturar o passado havia desmoronado exatamente como qualquer um poderia ter previsto de forma previsível. Através de várias conexões mútuas, soube que Teresa havia começado a fazer perguntas detalhadas sobre Rita e nosso relacionamento, pescando informações sobre nossos planos de viagem e quão sérias as coisas estavam ficando entre nós. Quando Daniel mencionou no encontro casual na cafeteria que eu estava realmente feliz com aquela enfermeira com quem está saindo, Teresa aparentemente passou 20 minutos perguntando sobre o background de Rita, seu trabalho, e se parecíamos estar planeando um futuro juntos. A ironia não me escapou. A pessoa que havia estado emocionalmente indisponível enquanto estávamos juntos agora estava desesperadamente disponível para monitorar cada detalhe da minha vida das margens, me vendo experimentar com outra pessoa todas as coisas que havia estado distraída demais para apreciar quando foram oferecidas a ela. A vigilância online de Teresa tornou-se crescentemente óbvia e desesperada conforme Rita e eu planejávamos férias românticas para celebrar nosso aniversário de 6 meses. Havia documentado nossas viagens de fim de semana ao Douro, onde Rita havia conquistado sua primeira rota técnica de escalada, e nosso retorno aos arredores do porto, onde acampamos sob estrelas que eram realmente visíveis porque estávamos focados um no outro em vez de verificar nossos telefones a cada poucos minutos. Cada post gerava a mesma resposta imediata de Teresa, curtidas instantâneas seguidas por comentários que cresciam progressivamente mais pessoais e intrusivos. Quando compartilhei uma foto de Rita descendo de rapel por uma face de penhasco com a legenda "Destemida", Teresa comentou: "Uau, ela é tão aventureira. Sempre admirei isso em ti também, como me empurravas para tentar coisas novas." Sob uma foto do pôr do sol de nossa viagem de acampamento no Douro, ela escreveu: "Esse lugar guarda memórias tão especiais, não guarda? Lembra de nossa caminhada ao Miradouro?" Os comentários eram cuidadosamente elaborados para soar de apoio enquanto realmente serviam como lembretes públicos de nossa história compartilhada, pequenos marcadores territoriais digitais projetados para inserir sua presença no meu novo relacionamento. Mas foram nossas fotos de férias em Barcelona que realmente dispararam sua escalada. Rita e eu havíamos passado 4 dias explorando a cidade, desde corridas matinais pela orla até jantares tardios no bairro gótico, e havia capturado momentos que genuinamente refletiam quão confortáveis e felizes estávamos juntos. A foto de Rita rindo no parque da Ciutadella enquanto crianças brincavam ao fundo, o registro espontâneo dela lendo um livro no Parque Güell, a selfie de nós dois cobertos por névoa e sorrindo após caminhar até o Tibidabo. Essas não eram propagandas de relacionamento posadas, apenas documentação de um tempo genuinamente bom com alguém que tornava tudo mais prazeroso. A resposta de Teresa a esses posts foi imediata e crescentemente descontrolada. Ela curtiu cada foto em minutos de postagem, comentou na maioria delas com variações de "parece incrível", e "vocês dois parecem tão felizes". E então, segundo Sofia, que relatou isso com diversão mal contida, passou a próxima semana fazendo perguntas detalhadas a todos em nosso grupo de amigos mútuos sobre meu status de relacionamento. "É sério entre eles?" ela perguntou ao Daniel em seu happy hour do trabalho. "Eles parecem estar falando sobre se mudarem juntos?" Ela pressionou Sofia durante um encontro para café que Sofia pensou que era apenas uma conversa casual. Bruno mencionou algo sobre planos de longo prazo. Ela perguntou ao Miguel quando esbarrou nele na feira, aparentemente esquecendo que Miguel mal a conhecia e definitivamente relataria a conversa de volta para mim no próximo fim de semana. O incidente mais revelador veio quando Joana mencionou durante um de nossos dias de voluntariado que havia recebido uma solicitação de amizade de alguém chamada Teresa que alegava estar interessada em se juntar aos nossos projetos de renovação comunitária. "Ela me mandou esta mensagem longa sobre querer retribuir à comunidade", Joana disse, me mostrando a solicitação no telefone.
Mas quando olhei o perfil dela, cada foto é de restaurantes chiques e pontos de férias. Não exatamente grita entusiasta de trabalho manual para mim. Reconheci a foto de perfil imediatamente. Era da viagem de Teresa para o Algarve no ano passado, onde ela havia passado mais tempo fotografando as bebidas que realmente relaxando. A ideia dela aparecendo para raspar tinta e instalar gesso numa tentativa de infiltrar meu círculo social era ao mesmo tempo patética e estranhamente lisonjeira. Ela estava essencialmente conduzindo o reconhecimento da minha nova vida, tentando entender o que havia encontrado com Rita que estava faltando em nosso relacionamento. Quando compartilhei essa história com Rita, ela apenas riu e balançou a cabeça. Isso é realmente meio triste, ela disse, não com maldade mas com empatia genuína. Ela deve estar realmente lutando para descobrir por que as coisas desmoronaram. A resposta de Rita foi perfeitamente característica. Em vez de se sentir ameaçada ou territorial, ela sentiu compaixão por alguém que estava claramente perdida e tomando decisões ruins por arrependimento e confusão. Era exatamente o tipo de maturidade emocional que me fez perceber quanto crescimento era possível quando você estava com alguém que abordava relacionamentos de um lugar de segurança em vez de escassez. A gota d'água veio quando Teresa de alguma forma conseguiu meu número atual de telefone e mandou uma mensagem sugerindo que nos encontrássemos para café para colocar a conversa em dia adequadamente como amigos e esclarecer o ar entre nós. A mensagem era cuidadosamente formulada para soar casual e madura, mas o timing, logo após eu ter postado sobre procurar apartamentos com Rita, tornava sua motivação transparente. Contra meu melhor julgamento, concordei em encontrar Teresa numa cafeteria neutra no centro, parcialmente por curiosidade e parcialmente porque Rita me encorajou a fornecer qualquer encerramento que Teresa parecia precisar. Às vezes as pessoas precisam ouvir as coisas diretamente, Rita disse quando lhe mostrei a mensagem. E és gentil o suficiente para dar isso a ela, mesmo depois de como as coisas terminaram. O encontro na cafeteria foi exatamente tão constrangedor e previsível quanto eu esperava. Teresa chegou parecendo cuidadosamente arrumada mas com olheiras que sugeriam que não estava dormindo bem. Ela pediu uma bebida complicada com múltiplas modificações enquanto fiquei com café preto, e encontramos uma mesa de canto onde ela podia ter o colapso emocional que aparentemente havia planejado. Tenho pensado muito, ela começou, mexendo com a xícara. Sobre nós, sobre as escolhas que fiz, sobre como lidei mal com tudo. Esperei, sabendo que essa conversa precisava seguir seu curso. Tiago e eu, isso foi um desastre completo. Ele acabou sendo exatamente a mesma pessoa que sempre foi, só melhor em esconder temporariamente. Percebi que joguei fora algo real por alguém que nunca ia mudar. A honestidade foi apreciada, mesmo chegando 8 meses tarde demais. Lamento que isso tenha acontecido contigo, disse, e quis dizer isso. Ser enganada não é divertido, independentemente das circunstâncias. A coisa é, ela continuou, lágrimas começando a se formar, fico pensando sobre o que tínhamos, quão estável e confortável era. Como sempre aparecias quando dizias que ias, como realmente escutavas quando eu falava, como me fazias sentir segura. Segura. Passado. A ironia de alguém perceber que se sentia segura contigo só depois de voluntariamente se afastar dessa segurança não me escapou. Isso significa algo, disse cuidadosamente. Mas escolheste deixar essa segurança para perseguir algo que parecia mais empolgante. Sua compostura rachou completamente quando tirei meu telefone para lhe mostrar fotos do anel de noivado que havia estado comprando. Rita e eu havíamos passado o fim de semana anterior olhando anéis juntos, e ela havia se apaixonado por um solitário simples que se adequava à sua natureza prática e estilo de vida ativo. É isso que planejo propor com disse, mostrando a Teresa a foto. Provavelmente no próximo mês, durante um passeio de balão de ar quente sobre o Douro. O olhar no rosto dela foi devastador, percepção pura de que havia perdido algo insubstituível enquanto perseguia algo que havia sido uma ilusão desde o início. Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Estou realmente feliz por ti, ela finalmente conseguiu, sua voz quebrando. Rita parece maravilhosa. Disse simplesmente. Ela nunca me fez sentir como se estivesse competindo com alguém do passado dela ou como se precisasse provar meu valor todos os dias. É assim que um relacionamento saudável parece.
Teresa chorou silenciosamente por vários minutos enquanto eu ali sentado sentindo uma mistura de simpatia e alívio profundo de que não era mais responsável por gerir as emoções dela. Finalmente, abordei a verdadeira razão do nosso encontro. Preciso que pares de monitorar as minhas redes sociais e perguntar aos nossos amigos sobre a minha vida, disse gentilmente mas firmemente. Os comentários nos meus posts, as perguntas sobre Rita, a tentativa de te juntares ao nosso grupo de voluntários, não é saudável para nenhum de nós. Ela pareceu genuinamente surpresa que eu havia notado o padrão. Não estava tentando interferir, ela disse fracamente. Só queria entender. Entender o quê? Como seguiste em frente tão completamente? Como encontraste algo melhor tão facilmente? A pergunta revelou tudo sobre como ela havia visto nosso relacionamento. Não foi fácil, e não é melhor porque é diferente. É melhor porque é com alguém que realmente quer estar lá, expliquei. Rita não me escolheu porque as outras opções dela falharam. Ela me escolheu porque construímos algo bom juntos. Paguei por ambos os nossos cafés e me levantei para ir embora. Espero genuinamente que encontres o que estás procurando, Teresa. Mas precisas parar de procurar isso no meu passado. 2 semanas depois, pedi Rita em casamento durante o nascer do sol num balão de ar quente flutuando sobre o Vale do Douro, com a cidade do Porto espalhada abaixo de nós e as montanhas pintadas de dourado pela luz matinal. Ela disse sim antes de eu terminar de fazer a pergunta, rindo e chorando simultaneamente enquanto eu lutava com a caixa do anel tentando manter o equilíbrio na cesta. As fotos daquela manhã capturaram alegria pura, o rosto de Rita brilhando de felicidade, ambos sorrindo como idiotas contra o pano de fundo da paisagem portuguesa que havíamos explorado juntos por meses. Quando postei o anúncio do noivado naquela noite, as respostas foram imediatas e esmagadoramente positivas de amigos, família e colegas que haviam assistido nosso relacionamento se desenvolver natural e saudavelmente. Enterrado nas notificações, notei que Teresa havia visto o post mas não havia curtido ou comentado, finalmente entendendo que algumas escolhas criam consequências que não podem ser desfeitas, não importa quanto arrependimento siga.